Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer perguntas. É algo que eu sempre faço, porque eu creio que pergunta tola é aquela que não é feita. E que perguntas certas nos fazem crescer, nos fazem expandir a fé, nos fazem ter uma compreensão diferente das coisas ao nosso redor. Quando nós fazemos perguntas, nós saímos daquele ponto de conhecimento para avançar um pouquinho mais. E, para não perder o hábito, eu quero começar o nosso tempo juntos aqui com uma pergunta. É possível ter uma fé morta? Para ajudar a fixar, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: é possível ter uma fé morta? O que vocês acham, brevemente? É possível sim ou não? Eu, particularmente, creio que não. Mas a minha opinião pouco importa. O que importa é aquilo que a palavra diz a respeito desse tema. E nós vamos poder ler um texto muito especial, que vai nos ajudar a refletir, que vai ser o pano de fundo para a nossa conversa de hoje. E eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos o texto que vai ser projetado, lembrando que a temática de hoje é: fé sem ação não passa de ilusão. Vamos ler juntos? Texto que vai ser projetado. De que adianta, meus irmãos, vamos ler juntos? Por gentileza? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, 14 a 26. E Tiago, ao escrever esses versículos, ele buscava corrigir uma compreensão equivocada sobre salvação e fé, mostrando que uma fé genuína, ela é demonstrada através de ações práticas. E essa abordagem, ela se fazia necessária porque muitos judeus valorizavam o conhecimento teórico da lei, mas negligenciavam a prática. Ou seja, era uma fé contraditória. E você há de convir comigo que nos dias de hoje a gente vê muito disso também, no cotidiano, onde muitas pessoas afirmam que têm fé, mas uma fé subjetiva, uma fé parcial, uma fé equivocada. Alguns até dizem ter fé em Deus, mas também tem fé no futuro, tem fé na vida, tem fé nos astros, tem fé no horóscopo, tem fé no destino, tem fé em si mesmo. Contraditório. Uma fé meio esquisita, meio embolada, meio sem pé nem cabeça.
E Tiago, que pelo jeito também gostava de perguntas, ele questiona os irmãos daquela época com algo muito incisivo. De que adianta ter fé, se essa fé não é acompanhada de ações? De que adianta você ter uma vida religiosa, se através dos teus hábitos cotidianos isso não é expresso, principalmente em relação ao próximo, em relação ao outro? Seja nas coisas pequenas do dia a dia, ou seja nas coisas grandiosas, pessoas que têm uma fé genuína em Cristo Jesus, a demonstra através de atitudes práticas. Algo que não estava aqui no meu sermão, mas o Espírito manda e a gente obedece. Eu estava ali me preparando para subir, quando o Nicolas tão gentilmente vem e me pergunta se eu quero uma água, antes de subir ao púlpito. E aí ele me pergunta, com gás ou sem gás? E ele vai mais além, ele pergunta ao pastor, você quer que eu deixe a água do púlpito no teu lado direito ou do teu lado esquerdo? Porque eu quero facilitar a tua vida. Pode parecer besteira, mas esse é o coração de um servo, que se dedica com excelência, toda vez que ele está aqui, sendo canal de bênção, a transbordar na vida das pessoas. Nicolas não é um funcionário da igreja, mas é um cara que tem o coração no lugar certo, e por isso serve em tantos ministérios, transbordando através de ações práticas, da atitude do serviço, a fé que ele tem em Cristo Jesus. Mano, um privilégio servir contigo, viu? Que Deus continue te usando. E o primeiro ponto da nossa conversa hoje é que uma fé verdadeira, ela se manifesta por meio de obras. A fé é uma doutrina-chave do cristianismo. Efésios 2, 8, 9 diz que o pecador ele é salvo pela fé. Romanos 1, 17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11, 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas de que fé nós estamos falando? Crer que Deus existe não é fé, meus queridos. De verdade, é uma concepção, uma conclusão bastante rasa, por sinal. E eu vou te mostrar por quê. Fé é crer que Deus existe, mas também que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Fé é crer que Deus existe, mas é crer que Ele habitou entre nós, que Ele se fez carne, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter a redenção através da obra salvífica dEle. Isso é fé. Fé é crer que Ele deixou o Espírito Santo para que nós nos tornássemos habitação desse Espírito Santo e pudéssemos continuar a obra que Ele incumbiu à igreja. Fé é crer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É crer que em Cristo as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Brevemente, eu consegui mostrar para você que ter fé não é simplesmente crer que Deus existe. Isso é muito pouco, isso é muito raso, e é óbvio. Fé é crer e reconhecer que eu sou um pecador, miserável, me arrepender dos meus pecados, buscar a santificação, crendo que de todo o coração, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, serei salvo. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, não é simplesmente vir a um culto, não é simplesmente falar que professa alguma doutrina, algum conjunto de regras, sem ter um relacionamento com esse Deus vivo, verdadeiro e com sua palavra de capa a capa. Isso é fé. E quando a gente tem o conhecimento desse Deus, nós não conseguimos ficar naquele campo da teoria, como esses judeus estavam. Nós somos impulsionados a viver de maneira prática o evangelho que nós recebemos. E é por isso que eu creio que fé é crer na palavra de Deus e viver seus preceitos e mandamentos sem questionamentos humanistas e egocêntricos. Isso é fé. Fé não é quando tudo está dando certo para mim. Fé é quando tudo está dando errado e eu continuo crendo que eu tenho um Deus que não foi pego de surpresa e que a vontade dEle, mesmo sendo paradoxal para mim, continua sendo boa, perfeita e agradável. Amém? Acho que alguns não concordaram, pastor Marcos. Fé é mesmo em meio às lutas, em meio ao luto, em meio às perdas. É poder falar de todo o coração, eu descanso no Senhor, mesmo com o nó na garganta, mesmo com as lágrimas nos olhos, mesmo com a incerteza do amanhã, porque eu sei em que eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Mais uma vez, amém? Amém. Amém. Isso é fé.
Isso é a fé que agrada ao nosso Deus, isso é a fé que nós precisamos viver, professar e expressar em ações práticas. Como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? Simples. Como é que você pode saber se a sua fé é verdadeira? Simples. Analisando se ela é simplesmente teórica ou se ela vem acompanhada de ações que apontam para a obra de Cristo na tua vida. Aí você vai saber se a sua fé é verdadeira. Tiago 2,15 e 16, lemos assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Deixa eu falar um negócio que às vezes acontece comigo, eu tenho lutado para que não aconteça, mas eu tenho certeza absoluta que não acontece com você. Quando algum irmãozinho vem te põe em alguma situação e você fala para ele assim, cara, fica tranquilo que eu vou orar por você. E 2 minutos depois você esqueceu disso. Chega uma mensagem no WhatsApp, você recebe uma ligação, você encontra alguém no corredor e de repente aquela pessoa vem e te traz uma outra informação e aquela oração que você falou que faria por aquela pessoa simplesmente cai no esquecimento. Isso é uma fé morta, que eu e você precisamos combater. Não adianta não adianta nada eu falar, vou orar por você, se tendo a possibilidade de, no ato da situação, já ser uma resposta de Deus para a vida da pessoa, eu simplesmente cruzar os meus braços e falar, Deus te abençoe, Deus proverá. Já parou para pensar que talvez a provisão esteja contigo? Já parou para pensar que talvez a palavra de bênção, que vai mudar a vida daquela pessoa, já está contigo? É isso que o texto está falando. Não adianta nada eu falar, vá e faça isso e faça aquilo, sem não fazer parte da solução do problema daquela pessoa. Isso quer dizer que a fé verdadeira, ela sempre se manifesta por meio de obras concretas. Crer sem agir é ilusão, é comodismo, é conformismo, e não é a fé cristã. Já em Tiago 2,17 nós lemos que assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Uma fé que não se traduz em cuidado pelo outro é uma fé morta. Deixa eu compartilhar uma experiência bem interessante que a gente teve como família recentemente com a minha sogra. A minha sogra tem um coração muito grande, assim, ela gosta demais de abençoar as pessoas. Devido a algumas questões de saúde, até pela idade dela, ela não consegue mais fazer isso na rua, como já fez em outro momento. Mas a minha sogra é aquela que quando alguém bate lá pedindo um prato de comida, ela prepara o prato. Ela faz um negócio muito especial. Ela não pergunta se o cara bebeu no dia, se não bebeu. Ela vê uma oportunidade de ser canal de bênção, a dona Hilda. Dona Hilda, se estiver me olhando, amo a senhora, viu? Deus abençoe. Tem que garantir o almoço de domingo, gente, tá? Isso é sabedoria, tá? Aprendam comigo. Mas o fato é que toda vez que alguém bate lá, ela sempre está com um prato pronto. E aí aconteceu um episódio muito interessante recentemente. Ela fez um prato, mas naquele dia ela não esperava a visita dessa pessoa que veio solicitar um alimento. E dentro da possibilidade daquilo que ela tinha pronto, ela fez o feijão, o arroz, a salada, aquela coisa arada toda ali, entregou. E a pessoa recebeu. Cadê a mistura? Foi isso a resposta. Mas não tem um frango, não tem um ovo, não tem um bife, não tem nada nesse prato que está acontecendo. Tipo assim, dona Hilda, a senhora está baixando o padrão. Como assim? Você não acredita que ela foi lá para dentro fritar 2 ovos para colocar no prato do cidadão? Isso é um coração disposto a servir. Ela não se preocupou se o cara foi grosseiro, ofensivo ou não. Ela só queria ser um canal de bênção para aquele senhor. Pois bem, passou 1, 2 semanas, e esse mesmo senhor aparece lá para pedir comida, aquela coisa toda. Ela já sabiamente fritou 2 ovos. Trouxe o prato com os 2 ovos e entregou para aquele homem. Aquele homem sentou, começou a comer, daqui a pouco chamou. Irmã, né? Porque agora todo mundo é irmão, né? Quando você quer encher a pança. E a dona Hilda chegou, pois bem. Irmã, o que está acontecendo? Que sua comida está sem sal. E ela foi lá dentro buscar o sal, para ele poder colocar no prato dele, para que ele pudesse ter aquele momento, não só de alimentar, mas de ter uma satisfação através daquela comida, daquele alimento.
Eu confesso para vocês, como pecador que sou, se o cara me pergunta já, cadê a mistura, eu já vou ter um problema com a minha resposta, né? Se reclamar do sal ainda, eu vou ter 2 problemas. E ele também, né? Talvez ele fique sem o arroz e o feijão e a farofa dele. Mas a minha sogra, ela faz isso porque ela crê naquilo que está lá em Mateus 25, quando a gente acha aquele texto tão especial, que fala do julgamento das nações, que toda vez que você dá de vestir, que você dá de comer, que você dá de beber, que você cuida de um dos pequenos do Senhor, é ao próprio Cristo que você está fazendo. Ela não está preocupada se o cara daqui a pouco vai voltar a beber ou não, se o cara reclamou do sal, se o cara reclamou do bife. Ela está preocupada em fazer aquilo que Deus pediu para ela fazer, sem muitos questionamentos, simplesmente tentando ser um canal de bênção na vida daquele homem, que talvez não faça mais nenhuma refeição naquele dia. Porque a fé que não se move para ajudar, ela não tem poder para salvar. É por isso que precisamos ir além do saber, é por isso que precisamos ir além do intelecto, é por isso que precisamos ir além do conhecimento teórico, mas que não nos leva a nos mover, porque eu preciso me envolver na solução, porque uma fé meramente intelectual, ela é inconsistente e inútil. O texto continua dizendo, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aqui Tiago provoca seus leitores a pensar, porque eu falei para vocês, eles eram muito bons no conhecimento teórico, mas muito ruins na prática daquilo que eles sabiam. Conheciam a lei de cabo a rabo, mas não viviam a maior parte dela. E o órfão, a viúva, o estrangeiro continuavam sem a assistência necessária. E aí Tiago vem e escreve isso de maneira a provocar, a confrontar o argumento de que nós temos como separar a fé das obras, como se isso fosse possível. Pastor Marcos, casado com a Pri, alguns anos, uma família linda, formada. Não tenho dúvida que o senhor ama a Priscila, sim ou não? Eu tenho certeza, e não ia ser louco de falar que não, né? Como é que o pastor, como a Priscila agiria se o Senhor não demonstrasse em atitudes práticas do cotidiano esse amor a ela? Ela acreditaria no seu amor? Sem a verbalização daquilo que o Senhor sente, sem os atos de serviço, que eu sei que o pastor se desdobra também para poder ajudá-la, a questão dos filhos, os passeios, as viagens, memórias que são criadas, tudo isso compõe o quê? O amor do pastor Marcos para Priscila. Já pensou, pastor Fidelis, se você não verbalizasse isso para Nancy, não fizesse os passeios com ela, não compartilhasse os seus sonhos com ela, suas aflições inclusive, mostrando o seu ato de amor nesse compartilhar com ela, que amor seria esse? E a fé sem obras é exatamente isso. Se ela não for falada, mas também experimentada, ela é vazia, ela é inútil. Não adianta nada eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Tem um princípio da Bíblia, que por talvez questões políticas, mas eu não quero entrar nessa seara, a gente parou de praticar, que é a esmola. E a gente coloca um monte de senãos para ajudar algumas pessoas. Mas é um princípio que a Bíblia está lá muito clara. Existem várias maneiras da gente poder ajudar as pessoas, mas existe sim um princípio em relação à esmola que dá aquilo que o faminto precisa, que é dar a roupa que aquele que está com frio precisa, independente de ser um irmãozinho da igreja ou não, independente dele estar sóbrio ou não, porque toda vez que nós fazemos ao Senhor. É isso que a gente precisa trazer de maneira muito clara. Tiago não está entrando em rota de colisão com o texto de Paulo, lá em Efésios 2,8, que diz, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo é que uma coisa completa a outra. John MacArthur diz, Tiago não está contradizendo Paulo, mas combatendo o tipo de fé falsa e intelectual que não produz frutos. A fé que salva é sempre acompanhada por obras.
E no livro fictício Parábolas de Eduardo encontramos a seguinte expressão. Em breve numa livraria perto da sua casa. Estou brincando, gente, tá? Não se anime, mas se você achar que é uma boa ideia, estamos juntos. Fé sem obras é como um pássaro de uma asa só. Ele pode cantar, ele pode se mexer, e paradinho, dá até a impressão que cumpre seu papel. Mas sem uma asa ele não voa. E se não voa, não chega ao céu. Simples, cotidiano, algo que qualquer um de nós consegue compreender. Uma fé que não nos move a agir, talvez não nos possibilite passar a eternidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque isso é rebeldia. Saber o que eu tenho que fazer e não fazer é rebeldia. Saber que eu tenho condições de fazer e optar por não fazer é rebeldia. A gente precisa trazer isso para o nosso coração e entender. E o texto continua no versículo 19. E aqui Tiago chuta a canela daquele povo, gente. Clássica. Bem colocada aquela bicuda. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem. Então, simplesmente falar que eu e você cremos em Deus e não agir de maneira diferente a essa citação. Quer ficar brabo, fique com o Tiago, tá? Não fui eu que escrevi, foi ele. Mas nos equipara ao posicionamento dos demônios. Eles também creem. E eles tremem diante de Deus. Intelecto, os demônios creem. Emoções, os demônios tremem de medo. Mas entender e tremer, ter experiências meramente intelectuais e emocionais, não mostram que nós somos salvos por Jesus. Não adianta nada eu vim aqui e chorar, e levantar minha mão, e falar, nossa, hoje o culto foi uma bênção, como se houvesse um culto que não foi. E não mudar absolutamente nada na maneira como eu trato o próximo, a começar dentro da minha casa. Não adianta nada eu decorar, memorizar todos os versículos do livro dos guerreiros, eu fazer toda a lição do design divino para as mulheres, e estar aqui na jornada do discípulo, acumulando conhecimento que é sensacional, se eu não colocar todo esse conhecimento em prática. Não adianta nada. E é isso que o texto está dizendo. Você não conhece uma pessoa salva apenas pelo seu conhecimento teórico, ou pela maneira como ela se porta diante de um momento de adoração. Você conhece a pessoa que foi salva pela vida que ela leva, pelo caráter de Cristo impresso em cada ação, reação e interação. É muito triste isso, porque às vezes a impressão que dá, ao ver esse texto de Tiago, é que tem demônios tão crentes como muitos crentes. Isso é triste. Que creem, que tremem, mas que não mudam absolutamente nada na sua vida por amor a Deus. Eles sabem que existe um só Deus. Eles reconhecem o senhorio de Cristo. Eles sabem que um dia haverá uma prestação de contas. Eles sabem que inclusive irão para o inferno, mas decidem não obedecer. Pesado, né? Forte isso. Impactante. É aquela freada brusca para ajeitar a carga e a gente mudar a nossa rota. E simplesmente crer e tremer não ser mais o suficiente para cada um de nós. Mas, que fique claro, muita atenção no que eu vou te dizer. Uma fé verdadeira não quer dizer ser um ativista religioso. Tem muita gente se escondendo de Deus dentro da igreja. Tem muita gente servindo numa porção de ministérios, mas que não consegue ter tempo de oração, não consegue ter tempo de palavra. Tem muita gente que tem um checklist de serviços dentro da igreja maravilhoso, mas que não consegue
em atitudes práticas, honrar o nome do Senhor Jesus na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. E o homem consegue finais de semana para subir a montanha, descer a montanha, e isso é benção. E ele consegue abrir mão de toda semana vir aqui ter o tempo de guerreiros, e isso é sensacional. Mas ele não consegue 1 hora do dia para ajudar o filho a fazer a lição de casa. Ele não consegue 1 hora do dia para ajudar a esposa com os afazeres domésticos. Da mesma forma, mulheres que conseguem passar uma tarde num salão de beleza. Não há demérito nenhum, continue, desde que não entrem em contas que não cabem no bolso, é lógico. Mas não consegue ter tempo de qualidade com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Isso é uma fé morta. Isso é uma fé morta. Mas voltemos ao texto. Tiago tenta fazer aqueles intelectoides de plantão a entender e mostrar a veracidade do seu ensino, e para que isso fique muito claro, ele usa ninguém mais, ninguém menos como evidência aquele que é considerado o pai da fé. De quem que estamos falando? Poucas pessoas sabem também. Gente, EBD, todo domingo temos classe livre, jornada do discípulo, N possibilidades. Aqui o texto fala de Abraão, o pai da fé. Tiago usa Abraão para trazer luz para essa discussão, e ele fala ali porque a fé verdadeira, ela é alicerçada na palavra de Deus. A fé verdadeira não é alicerçada naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu compreendo. A fé verdadeira, ela é pautada, ela é baseada, ela é nutrida pela palavra de Deus. E o texto diz, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. A obediência de Abraão, a confiança de Abraão, provou de fato que ele era salvo. Abraão não foi salvo pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras que glorificam a Deus. É isso que acontece com Abraão. Pela fé ele foi justificado diante de Deus, mas pelas obras ele foi justificado diante dos homens. E isso apontava para o Deus que ele servia. Para trazer mais conteúdo, Tiago agora usa Raabe, caso semelhante ao de Raabe, prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Raabe creu, mas agiu. Ela ouviu a voz de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada, e que ela poderia ser instrumento nas mãos de Deus para que homens pudessem cumprir o seu propósito. Raabe arriscou sua vida para proteger os espias. E olha que interessante isso. Mais tarde se tornou parte do povo de Deus, tendo seu nome colocado na genealogia de Jesus. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Tiago não nega a salvação pela graça, gente, não é isso. Mas ele testa a veracidade desta fé pela prática. Uma fé que não é meramente intelectual. E aí Tiago encerra com uma afirmação categórica e definitiva. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Volto a dizer, quer ficar bravo? Fique com Tiago, não o pastor Tiago. São palavras que nos fazem refletir. São palavras que nos fazem pensar em que tipo de fé nós estamos vivendo. Uma fé que transiciona de culto em culto, PGM, ou uma fé que está atenta às necessidades da nossa sociedade. Uma fé que está atenta àquilo que a nossa família precisa. Uma fé que está atenta com o que os nossos vizinhos precisam, o que a nossa igreja precisa.
Essa é uma fé viva, verdadeira e que agrada ao nosso Deus. Nós não fazemos obras para que sejamos salvos, mas por sermos salvos, entregamos nosso melhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, crendo que isso agrada ao nosso Deus. Obras acompanham pessoas salvas e transformadas. É muito curioso, graças a Deus nós temos um ministério de louvor e adoração que é excelente na nossa igreja. Mas eu acho triste algumas pessoas que acham que precisam de um estímulo para adorar o Senhor. Eu preciso de algo que me toque, como se a cruz de Cristo não fosse o suficiente para nos tocar profundamente. Assim como eu não deveria precisar que num domingo um pastor viesse me lembrar que uma fé que não age, ela é fracassada, ela é vazia. Cristão de verdade é gente transformada e que faz, e que age, e que atua, e que mergulha na solução dos problemas, que se envolve com as demandas da sociedade, que se envolve com as demandas da sua casa. Esse é um cristão de verdade. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quem se lembra a pergunta que eu fiz no início da nossa conversa? Alguém se lembra? Existe fé morta? É possível ter uma fé morta? Depois disso que nós compartilhamos, eu gostaria que agora você trouxesse a resposta. Eu faço a pergunta e você me responde. Se não tiver a obra, ela é morta. É possível ter uma fé genuína em Cristo Jesus, sem que isso nos mova a dar passos de fé, como agentes de transformação, na sociedade que estamos inseridos, sim ou não? Não. Nós não podemos ser consumidores do Evangelho. Nós não podemos nos contentar com os descasos, com os desmandos que acontecem por aí e simplesmente cruzar os nossos braços e falar: esse problema não é comigo. Sabe o que eu falo para a minha liderança lá em Pinhais? Pinhais é o nosso quintal. Tudo que acontece em Pinhais diz respeito a nós. Aquele mendigo que fica na esquina da Avenida Iraí é minha responsabilidade. Aqueles jovens que se drogam nas pracinhas de Pinhais são minha responsabilidade. Aquelas mulheres que sofrem violência doméstica são minha responsabilidade. Porque uma fé sem obras, ela é morta.